Oi, turma! Bom, vamos continuar então agora com o último tópico sobre equilíbrio químico e agora o equilíbrio iônico da água, que vai envolver o cálculo do pH e pOH. Preste atenção que eu vou explicar de uma forma bem simples, eu não vou ficar explicando muitos cálculos, muitos porquês, muitos detalhezinhos, tudo tem uma explicação de onde que surgiu, mas eu vou falar aqui o básico que você realmente precisa saber sobre esse equilíbrio iônico da água. Então, vamos lá. A água sozinha, ela consegue formar os íons H+, e OH-. Então, acompanha aí a equação de dissociação da água. Então, ó, de ionização da água. Presta atenção aí, então, H2O formando H+ e OH-. Essa daqui é a nossa equação de ionização da água. Se eu pegar essa fórmula e aplicar lá no conceito de equilíbrio químico, minha constante vai ficar K igual a H+ vezes OH- dividido por H2O. Tudo bem? Então tá, coloquei aqui. Bom, só que desse valor da constante, a água líquida, eu posso passar ela para o lado da constante, porque ela é um valor que não vai mudar. Então, quando eu passo a água para o lado da constante, olha como que fica a nossa expressão. Fica K vezes a concentração de água igual a H+ vezes a concentração de OH-. E esse K vezes a concentração da água, ele é chamado agora de KW. W é água, né, do inglês. Então, ele é chamado de KW, que é a constante de equilíbrio iônico da água. Então, a constante de equilíbrio iônico vai ser, então, a concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-. Tá bom? Acompanha comigo essa tabela para você entender um pouco mais sobre essa constante de equilíbrio químico da água aqui, ó. Então, a água em solução pura. Solução pura não. Água pura. A água pura fica a concentração de íons H+ igual a 10⁻⁷ e essa concentração de íons OH- igual a 10⁻⁷. Esses valores surgiram do além? Não. Essas são medidas experimentais, tá? Com valores fixos, sempre para água pura, a 25 graus Celsius, tá bom? Então, a 25 graus Celsius, o valor da constante de equilíbrio químico da água é um valor fixo, que equivale a 1 vezes 10 a menos 14. Esse valor aqui, 10 a menos 14, é uma medida experimental fixa para a água que nunca vai mudar. Então, nessa tabelinha aqui, onde nós temos a concentração de íons H+ igual a 10⁻⁷ e de OH- igual a 10⁻⁷, vai ficar o mesmo valor, que é o que a gente chama, então, da água pura, da água neutra, que nós utilizamos, então, o termo de pH igual a 7. Agora, quando a solução já é ácida, olha na tabela, a concentração dos íons H+ já vai ser maior do que 10⁻⁷ e a concentração dos íons OH- vai ficar menor do que 10⁻⁷. Em soluções básicas, a quantidade de íons H+ vai ser menor do que 10⁻⁷ e a concentração de OH- vai ser maior do que 10⁻⁷. Bom, nessa matéria aqui, o que a gente vai ver agora? Como que nós fazemos, então, o cálculo para determinar um valor de pH. Lembrando que pH significa potencial hidrogeniônico e pOH, potencial hidroxilônico. Essas medidas são usadas para várias coisas na nossa vida. Por exemplo, no nosso organismo. A gente vai ver lá qual é o pH da boca, qual que é o pH do estômago, o pH do intestino. Então, é uma medida do potencial hidrogeniônico, ou seja, uma medida da quantidade de íons H+, que a gente vai determinar numa amostra. Então, quando a gente vai medir o pH, nós determinamos
tá? A quantidade de íons H+. E aí nós podemos classificá-la naquela escala de pH, que vai de 0 até 14, que vocês aprenderam no primeiro ano, onde os valores de 0 até 6,9, as substâncias são consideradas ácidas. No valor exato, cravado de 7, a substância é neutra, e de 7,1 até 14, as substâncias são classificadas como sendo básicas. Esse valor da escala você já sabe. Então, se eu pergunto para você assim, uma substância que tem um pH igual a 3, ela é o que? Ácida, básica ou neutra? Você já deve ser capaz de responder que ela é uma substância ácida, porque o pH dela é abaixo de 7. Agora, o que nós vamos aprender aqui no equilíbrio iônico da água é como fazer, então, essas medidas dentro da escala. E eu vou explicar de uma forma muito simples, porque tem toda uma regrinha, tem toda mais uma teoria para desenvolver, mas vamos direto aos pontos exatos para fazer o cálculo, então, do valor do pH. Na prática, nós podemos calcular o pH de uma solução utilizando um aparelho que chama pHmetro. Então, você vai pegar um pHmetro, vai inserir lá na amostra, vai fazer a leitura no aparelhinho e vai obter o valor exato, tá? Ou você pode pegar as fitinhas de pH, colocar lá dentro da amostra e verificar a coloração que foi obtida, e também você vai saber qual vai ser o pH da amostra. Mas e fazendo cálculos, como que a gente vai descobrir então o pH de uma substância? Nós vamos agora usar então o logaritmo. O bom é que todos os logaritmos que nós vamos verificar aqui sobre pH e pOH é tudo na base 10, então os cálculos serão bem fáceis de serem resolvidos, porque a gente sempre vai utilizar então potência e vai ficar então tudo muito simples. Para o cálculo do pH, que é o potencial hidrogênio iônico, tá? Então pH, para definir a quantidade de íons H+, você vai usar a seguinte fórmula: menos o logaritmo dos íons H+. E para determinar o pOH, que é a hidroxila, tá? Então, para saber se a substância tem mais caráter básico, você vai calcular, então, o pOH é menos o logaritmo da concentração dos íons OH-. Todos esses cálculos aí, eles são sempre na base 10 do logaritmo, então vai ficar bem tranquilo de resolver a matemática. E se precisar de algum logaritmo diferente, o exercício é obrigado a te dar o valor para você realizar o cálculo. Bom, então vamos lá, mais algumas coisas que vocês têm que saber. pH mais pOH, a soma dos dois tem que dar exatamente igual a 14. Então, se eu falo para vocês que eu tenho uma amostra em que o pH dela vale 4, é uma substância ácida, né? Já que o pH é 4. Aí eu quero saber qual é o valor do pOH. Se eu sei que pH mais pOH tem que dar sempre 14, então a quantidade de íons OH- presente lá na minha amostra vai ser, o pOH vai ser o valor de 10. Então, nós conseguimos determinar a quantidade de íons H+ e de hidroxilas. Nós conseguimos, na verdade, determinar, então, o pH e o pOH, o potencial hidrogênio iônico e hidroxilônico, tá? E a concentração de íons H+ vezes a concentração das hidroxilas também vai dar uma potência, 10 a menos 14. São valores que você também deve saber para poder resolver, então, exercícios, tá? Vamos fazer aqui um exercício junto comigo? Ó, o exercício diz assim: qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogênio iônica é 10 a menos 8? Aí eu quero saber, a solução é ácida, neutra ou básica? Como que você vai saber agora se a solução vai ser ácida, básica ou neutra, sem o valor exato do pH? Porque se você tiver o valor do pH, você joga na escala do pH e você vai descobrir qual que é a classificação da solução. Mas, se você tem o valor da concentração dos íons H+, ou até mesmo da hidroxila, você consegue fazer o cálculo. Porque o cálculo do pH não é menos o logaritmo do íon H+? Então, acompanha comigo aqui. Então, ó, pH é igual a menos o log da concentração dos íons H+. Se eu sei que a concentração é 10 a menos 8, então logo o pH vai ser menos o log de 10 a menos 8. Resolvendo o cálculo, lembrando que a base aí do logaritmo é 10, tá?
Então, você pega esse logaritmo igual a x, então fica 10 elevado a x igual a 10 a menos 8. Então, mesma base, 10 igual às potências, né? X igual a 8. Como tem um menos 8, na verdade, né? Como tem um menuzinho antes do logaritmo, menos o log, então menos com menos vai dar mais 8. E aí é super simples de calcular, então, o valor do pH. E como eu sempre estou fazendo, listinha agora que nós vamos para a prática para resolver, então, esses exercícios que envolvem a constante de equilíbrio químico iônico aí, equilíbrio iônico da água e o cálculo de pH e pOH. E por enquanto é só. Bom, semana que vem, aulas no Zoom para tirar dúvida, resolver a lista. E até mais, turma. Tchau!